tá? Uma produção menor do que o normal, ok? Então, existem alguns sintomas que o médico consegue diagnosticar se a pessoa está com problema nessa glândula. Primeiro de tudo é através desse exame, se está produzindo uma quantidade normal ou acima ou abaixo de hormônio. Segundo, é por algumas características também, tá? Então, por exemplo, aí no livro ele cita ó, que o hipertiroidismo é o excesso dessa produção desses hormônios da tireoide, principalmente o T3 e o T4. E aí, o que a gente pode ter como sintoma do hipertiroidismo? Ele cita aí, ó, aceleração dos batimentos cardíacos, a pessoa fica com um ataque cardíaco, que é esse batimento acelerado. Pode ter também um nervosismo em excesso, pode ter também o aumento da produção de suor, perda de peso, esse é o principal sintoma. Quando a pessoa começa a emagrecer demais, o médico logo desconfia do hipertiroidismo, porque é um sintoma bem marcante do hipertiroidismo. O contrário do hipotiroidismo. Quando a pessoa está com hipotiroidismo, ela engorda bastante, ela tem um aumento de peso, tá? É o contrário. Então, se a pessoa está perdendo bastante peso, sem assim nenhuma causa, né? Sem nenhuma atividade física, sem nada, sem nenhum outro problema, o médico logo desconfia que pode ser o hipertiroidismo. E quando a pessoa está com sobrepeso, está engordando demais, ele também logo desconfia que possa ser o hipotiroidismo, tá? Bom, aí no hipotiroidismo, essa glândula não produz esse hormônio ou então produz numa quantidade insuficiente, tá? E aí, ó, a gente tem alguns sintomas também sem ser esse aumento de peso, né? Que é a falta do iodo, que é uma substância que a gente precisa no nosso organismo e que é dado pelo sal de cozinha. O sal que a gente usa na nossa cozinha, aquele sal branquinho, ele é um sal iodado, ele tem uma concentração de iodo ali, tá? Então, quando a gente ingere esse sal na comida, automaticamente a gente está ingerindo essa substância. Com o hipotiroidismo, a gente tem como consequência o bócio, que é essa imagem que a gente tem aí no finalzinho da página do Zé 68, que é o aumento dessa glândula. O porquê que acontece isso? Pela falta desse iodo no organismo. O organismo sente falta dessa substância. Por isso que a gente tem que ingerir essa substância através do sal. Também não pode ingerir em excesso, né? Porque o sal também em excesso faz mal, aumenta a pressão arterial, né? A pessoa pode ter problemas com hipertensão, então tem que ser numa medida controlada, tá? Mas pode acontecer isso pela ausência desse iodo. Quando a gente tem o hipertiroidismo, né, que é a produção em excesso desse hormônio, o que a gente pode fazer? O médico, ele pode passar um medicamento para inibir essa produção, para produzir menos, ou então fazer um processo cirúrgico aqui na tireoide. Se o médico detectar que, por exemplo, o lado direito está sendo a causa, né, de todos esses sintomas, ele pode operar o lado direito. Ele pode tirar um pedaço da tireoide para ela produzir esse hormônio em menor quantidade, ou então até tirar o lado todo. E vice-versa, tá? Se for do lado esquerdo, a mesma coisa. Só que o que acontece com essa pessoa que precisou fazer essa cirurgia? Como ela tirou um pedaço ou tirou ela toda, porque ela está descontrolada, né? Está produzindo um hormônio de forma descontrolada, ela vai ter que tomar uma medicação para o resto da vida
para poder controlar essa produção desse hormônio, do T3 e do T4, que são os dois mais importantes. A calcitocina também é importante, porque vai produzir o cálcio para os ossos, mas o T3 e o T4 têm uma finalidade grande por causa dessa produção de iodo, né, que a gente precisa no corpo, tá? Então, vai ter que tomar para o resto da vida uma medicação, que essa medicação vai fazer o papel da tireoide que a pessoa não tem mais, caso ela tenha tirado tudo ou tenha tirado uma grande parte, tá? A gente não pode ficar sem essa glândula. E aí o remédio, ele faz o papel dessa glândula, tá? Mesma coisa no hipotiroidismo. Se ele está produzindo pouco iodo, ele vai ter que tomar uma medicação para substituir esse iodo que o organismo não está conseguindo coletar dos alimentos que a gente ingere com sal, tá? Para poder não acumular nessa região aqui do pescoço, igual está mostrando aí na foto, tá? Isso é bem comum. Muitos brasileiros sofrem com ou o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, tá? Emagreceu demais ou engordou demais, o médico pede logo um exame de sangue para verificar a concentração de hormônio que está sendo produzido na tireoide. Que muitos dos casos, tanto da perda de peso quanto do aumento de peso, pode estar associado a essa glândula, tá? Por isso ela é tão importante. Bom, aí ele fala sobre o sal iodado, ó, que é esse sal de cozinha que a gente usa normalmente, está na página 269, tá? É o sal comum mesmo, refinado, ele vai para a indústria, né, para ser refinado para a gente utilizar, tá? E aí, na página 269, ele começa a falar sobre uma outra glândula que está também associada à tireoide, porque está numa localização bem próxima, que é a paratireoide, ó. Também está no pescoço, só que na parte de trás, ela é localizada na parte de trás da tireoide. Então, a tireoide está na frente e a paratireoide ela está na parte de trás aqui do pescoço. Está mostrando na página 269 a localização, tá? Vai secretar um hormônio que é chamado de paratormônio e que vai absorver sais de cálcio, tá? Esse paratormônio ajuda a absorver os sais de cálcio. Para que serve isso? Também para os ossos, tá? Ele até fala aqui, ó. Elas atuam na coordenação de processos de formação e modelamento dos ossos, além de influenciar a coagulação sanguínea na contração muscular. Então, no sangue também é encontrado esse tipo de hormônio. Ele vai circular pelo corpo todo para dar uma contração muscular. E aí a gente consegue se movimentar com mais facilidade, né? Está tendo uma contração do músculo, a gente consegue ter um movimento melhor, ok? Então, a glândula da paratireoide, ela está associada à glândula da tireoide, está na mesma localização, só que uma está na frente, a tireoide está na frente, e a paratireoide vai estar na parte de trás, certo? Bom, e aí ele comenta sobre um outro tipo de glândula que são as suprarrenais. A localização das suprarrenais, nós temos duas glândulas suprarrenais. E estão localizados, ó, o nome já dá uma dica, suprarrenais. Então, está localizado nos rins, na parte de cima dos rins. Na página 270, tem uma foto mostrando, tá, a localização delas. E aí, essa glândula, ela está associada àquele hormônio que a gente comentou no início do estudo de glândulas, que nós vimos lá
um brinquedo, né, de um parque, né, de um parque de diversões, que era a montanha-russa. E aí nós falamos que existem glândulas que produzem uma substância que é chamada de adrenalina. E essa glândula responsável por produzir essa adrenalina junto com o cortisol é, ou melhor, são as suprarrenais, né? Porque temos duas. E aí nós temos um outro esporte que libera essa adrenalina. Esse aí eu acredito que nenhum de vocês tenham já feito, que é o bungee jump, né? A gente é amarrado com um sistema de cabo de aço e aí a gente pula de uma determinada altura de cabeça para baixo, tá? Nesse brinquedo, né, nessa prática, é um esporte, também é considerado um esporte. Nesse esporte, a liberação de adrenalina também é ao extremo, igual lá no brinquedo da montanha-russa, tá? Outra prática também, que também é um esporte, é quando a gente utiliza o salto de paraquedas, né? A gente vai até uma determinada altura com um avião e aí a gente salta lá do avião e depois aciona o paraquedas. Nessa prática também a gente libera também bastante adrenalina, tá? Também. Outra prática, quem salta de asa delta também. A asa delta também é um esporte também que libera esse tipo de hormônio, a adrenalina, tá? E aí agora a gente sabe que a adrenalina ela é liberada por esse tipo de glândula, pelas suprarrenais, tá? Junto com o cortisol. Aí ele comenta, ó, as suprarrenais são glândulas que produzem e secretam vários hormônios como o cortisol e a adrenalina. Os seres humanos apresentam duas glândulas suprarrenais, uma sobre cada rim. O cortisol atua na regulação de várias reações químicas no metabolismo. Esse hormônio coordena respostas que preparam o nosso organismo para enfrentar situações de alerta ou estresse. Além disso, o cortisol regula atividades relacionadas à defesa do corpo, agindo como anti-inflamatório, tá? Então, é um tipo de hormônio que é muito importante. Além dele controlar o metabolismo, ele vai ajudar também o organismo a se defender, tá? Ele produz defesas. Ele atua nas células de defesa do nosso corpo. Então, por exemplo, no momento em que nós estamos vivendo hoje, né, com a presença do coronavírus, o nosso sistema imunológico ele tem que estar bem preparado para isso, para se a gente tiver contato com esse vírus não dominar o nosso corpo inteiro, e sim o nosso sistema de defesa reagir. Quando isso acontece, é o que acontece com as pessoas que têm os sintomas de forma brando, que foi que a gente comentou lá em fevereiro, né? Nós temos os sintomas brandos, de forma branda, que são leves, e temos os sintomas mais graves, né? Que ataca mais o nosso organismo. E aí, quando a pessoa desenvolve essa forma mais grave, esse sintoma mais grave, o risco de morte é maior. Então, quem é que consegue controlar? Qual é o hormônio que consegue controlar essa defesa do corpo, né, para o organismo estar bem? É esse cortisol que é produzido nas suprarrenais, tá? Então, é muito importante. E a adrenalina, né, vai dar toda aquela sensação de euforia, de medo, de alegria, de ansiedade, de deixa eu ver o que mais. É um conjunto de sensações que a gente falou semana passada.
de vontade de ir ao banheiro, tudo ao mesmo tempo, é a adrenalina que vai gerar isso, tá? E aí nós comentamos também na semana passada que quando a gente fica assim bem ansioso ou bem nervoso em determinadas situações, esse nível de adrenalina é produzido em maior quantidade. E aí, às vezes, pode atrapalhar um pouco a gente, tá? Nessa semana que a gente está, né? Vocês vão começar a fazer as avaliações. Então, costuma-se liberar um pouco mais de adrenalina nessas situações. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ser esperto e tem que tentar controlar ou inibir a produção desse hormônio, para que a gente fique calmo e consiga fazer uma boa prova. Falei para vocês também que esse tipo de hormônio, ele pode causar um branco na gente, né, na hora de fazer uma prova. Às vezes a gente sabe a matéria, estudou aquilo tudo, sabe tudo, mas na hora da prova a gente produz tanta adrenalina que essa adrenalina atrapalha a gente. Aí a gente sente medo, ansiedade, tudo junto. E aí acaba atrapalhando a gente, tá? Então a gente tem que se manter calmo. Então, por isso que tá mostrando essa prática aí do bang jump. Um conjunto de sintomas aqui acontecem com essa atividade. Está mostrando aí que os batimentos cardíacos aumentam, igual lá na montanha-russa. A frequência respiratória também, a gente fica mais ofegante, né? Quando pula dessa atividade, igual na montanha-russa também. Aumenta a produção de suor, porque o nervosismo causa suor, não é só quando a gente está com calor, causa suor. Professor, Oi. só de olhar o bang jump já dá adrenalina, só de olhar os outros fazendo. Pô, Exatamente. É igual quando a gente está lá na fila da montanha-russa. Só de olhar as pessoas indo, a gente já fica ansiosa, a gente já quer ir, ou então a gente trava e não quer ir, né? Porque são situações que fazem isso, né, com o nosso corpo. É igual quando a gente vai observar alguém de paraquedas ou alguém de asa delta. Também. A gente já fica nervoso pela pessoa, não é nem a gente que vai, mas a gente já fica nervoso pela pessoa. Esse aí eu nunca fui, não. Mas eu já fui numa tirolesa. Uma vez eu fui num hotel fazenda que tinha uma tirolesa e assim, no meio do nada, era tipo que um abismo, né? E aí eu tive a coragem de ir e não fechei o olho, eu fui com o olho aberto para ver aquele abismo, era no meio do nada, embaixo só tinha árvore, se eu caísse ali já era, né? Não tinha como sobreviver. E muito alto, eu tive que subir uma trilha, né, muito alta, e aí depois lá de cima coloquei parece, né, os mesmos instrumentos que são utilizados aqui no bang jump é utilizado na tirolesa. Só que a tirolesa você vai em pé, né, de cabeça para cima. Aqui é de cabeça para baixo, é pior ainda. Então, só de olhar realmente dá assim muito medo. Mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ir num negócio desse, eu acho que eu iria. Eu sou corajosa, eu consigo ir sim, né? Mas realmente só de olhar você já sente todas essas situações que estão falando aqui, né? Que mais que tem para falar desse? Bom, desse é só. Alguém com mais algum comentário? Alguém já foi num desses? Ou asa delta, ou bang jump, ou tirolesa? Nunca fui, nunca tive vontade, não vou. Tá você de novo. Mas vai, é bom. Se tiver oportunidade de ir, vão, que é muito legal. Não é sempre que a gente sente
esse conjunto de sensações. E para o nosso corpo é muito bom. Parece que o coração está aqui, né, entalado na garganta, mas é uma sensação gostosa. Depois que você vai, você vê que é um mix de sensações. Você ri, você tem vontade de chorar, você é tudo ao mesmo tempo. É bem legal. E o corpo responde isso, né? É uma resposta de que está tudo funcionando, né? Se está liberando adrenalina é porque está tudo funcionando, tá? Então, se tiverem oportunidade de ir, vão. Vocês vão gostar. Professora, sentir isso aí é só quando seu time tá ganhando de 1-0, a 90 minutos o outro time cruza na área. Sente isso aí também. Então, também, né? Já tivemos aí o ano passado diversos jogos que foram tensos, né? Os times tiveram que ir até o final para conseguir ganhar. Então, é mais ou menos assim: você imagina o corpo daqueles atletas querendo ganhar o jogo, né? Valendo um título, e como que reage? É mais ou menos assim: é uma mistura de reações, né? Todas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles estão com medo de perder, eles querem ganhar, então eles estão naquela euforia de ganhar. Aí isso aumenta o batimento cardíaco. Ao mesmo tempo, o corpo tem que funcionar bem, porque quando a gente tem um batimento cardíaco mais acelerado, a gente costuma ter um tremor também. Então a gente começa a tremer, mas eles não podem tremer porque eles precisam correr, né? Então a perna precisa aguentar. Então no futebol é a mesma coisa também, tá? Em qualquer jogo, né? Não só o futebol, o vôlei, o basquete, tá lá o basquete às vezes com uma diferença de 3, 4 cestas. Você vai fazer de tudo para virar o jogo. Então, quando você realiza essas atividades, o seu corpo dá resposta a todos esses comandos aí. Todas as glândulas funcionam ao mesmo tempo, tá? Bom, aí depois ele fala sobre o pâncreas. Esse também, algumas pessoas também têm alguns problemas, principalmente a pessoa que é diabética, tá? No pâncreas, ele vai produzir. O pâncreas, ó, esse órgãozinho que parece uma bananinha. Ela é compridinha, parece uma bananinha. E está associado ao hormônio glucagon e à insulina. A insulina é um hormônio, tanto um quanto o outro, né? Mas a insulina é mais. É um hormônio muito importante, tá? Por quê? Porque é ela que vai controlar a transformação dos açúcares dos alimentos que a gente ingere, não só doce, tá? Às vezes o alimento ele pode ser salgado e pode gerar açúcar dentro do nosso corpo. É ele que vai controlar essa transformação de açúcar, tá? Então, o nosso sangue, né? Tem no sangue esse açúcar, e aí, tanto o glucagon quanto a insulina vai tentar controlar a redução desse açúcar. Se o organismo não consegue controlar essa redução, se o nível de açúcar no nosso sangue é alto, a gente faz também um exame de sangue para detectar isso, tá? Se a gente está com um nível de açúcar elevado ou não. E aí, se a gente tiver, a gente dá o nome dessa doença de diabetes. Então, também, pelo menos uma vez por ano, a gente faz um exame de sangue. Nesse exame de sangue, que é chamado de hemograma completo, dá para ver uma série de níveis, inclusive o de açúcar no sangue. E aí a gente tem que ter uma concentração de até 100, tá? Geralmente de 75, de 70 a 100 é o normal. Acima de 100, se for assim até uns 120, é considerado pré-diabético, ou seja, você já ultrapassou o limite. Depois de 120 já é diabético mesmo,
E uma vez diabético, sempre diabético. Não adianta você tentar fazer com que o seu corpo controle o açúcar, porque você já extrapolou aquele nível que é dito normal, que é o de 100, tá? Então, quando a gente faz o exame de sangue, vem lá, níveis de glicose. Aí, geralmente, está entre 70... A pessoa que é normal, que não tem nenhum problema, geralmente é 70 e pouco, 80 e pouco no máximo, tá? A minha dá 79, por aí, que é uma dosagem boa, tá? Agora, quando já está assim numa dosagem de 90 e pouco, 95, 98, aí a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque já está perto do 100, tá? E aí, passando desse 100, já vai ter problema de diabetes. Vai ter que reduzir não só o açúcar, mas todos os alimentos que dentro do nosso corpo se transformam em açúcar. Vou dar um exemplo. Quem gosta de comer muita batata, a batata tem uma concentração de açúcar muito grande. Então, dentro do nosso corpo, embora ela não seja doce, dentro do nosso corpo ela se transforma em açúcar. O macarrão, o pão também é uma massa, né? Que também não é doce, mas dentro do nosso organismo, esses dois alimentos se transformam em açúcar. Então, quem tem problema com a glicose alta ou é diabético, tem que reduzir a quantidade desses alimentos, tem que evitar comer em excesso. Só comer de vez em quando. Não é só o doce propriamente dito que tem o açúcar, não, tá? E aí uma série de cuidados, né? Porque aí uma vez diabético, o diabético ele mexe com a coagulação, né, do organismo. Então, por que que é muito perigoso? Tem uma série de sintomas, né? O diabético pode perder a visão também, tá associado à visão, mas um dos principais problemas é a não coagulação. Então, ele tem dificuldade em cicatrização. Então, por exemplo, tem um machucadinho no dedo. Para a pessoa que não é diabética, esse machucadinho, ele cicatriza com muita facilidade. Já a pessoa que é diabética, como ela tem uma coagulação ruim, ela vai ter uma cicatrização ruim. Então, aquele machucadinho vai ficar ali um tempão. E aí, as células daquele local ali podem morrer. E aí, se for morrendo em diversas partes, isso vai apodrecer. Por exemplo, esse dedo aqui, que passa sangue aqui, ele vai deixar de passar sangue e vai apodrecer essa região aqui. Aí o que vai ter que acontecer com a pessoa? Ela vai ter que amputar o dedo. E assim vai. Começa pelo dedo e se não for melhorando esse processo, vai amputando o restante. Mesma coisa por exemplo, pode começar lá no dedinho do pé e aí vai tendo essa não coagulação, essa não cicatrização, aí vai tendo esse apodrecimento, vai amputando dedo por dedo, aí às vezes o pé, às vezes um pedaço da perna, às vezes até o joelho e às vezes até a perna toda, tá? Por conta desse processo que o organismo não consegue controlar essa quantidade de glicose que tem no corpo. Não pode ter em excesso, tá? Por isso que é tão importante a gente ir de vez em quando ao médico e fazer um check-up, né? Que aí ele vai passar uma série de exames para ver se está tudo bem, se o nosso corpo está indo tudo bem, tá? Por fora, às vezes, a gente se sente bem, mas às vezes por dentro alguma coisa não está indo bem. E pode dar algum sinal ou não. Então, por isso que a gente, de vez em quando, tem que ir, tá? Bom, e aí, por último, ele fala sobre os dois tipos de glândulas que produzem hormônios sexuais,
tá? Que estão associados ao nosso sistema reprodutor, que já já a gente já vai estar chegando nesse sistema, que são os testículos e os ovários, tá? Nos homens, a glândula são os testículos, então vão produzir um hormônio muito importante para o homem, que é a testosterona. O que ela vai ajudar a produzir no corpo do homem? Vai ajudar a produzir o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, que vai gerar, né, uma nova vida. A partir dessa célula, você tem a condição de gerar uma nova vida. E vai também dar todas as características masculinas do corpo do homem. Então, olha só como que esse hormônio é importante. Ele é produzido lá no testículo, por isso que tem que ter cuidado com essa região, né? Quando vocês sofrem algum acidente, né? Alguém chuta ou bate, dói. Então, a gente tem que ter cuidado com essa região. É uma região bem sensível, porque produz esse hormônio tão importante que é a testosterona. Vai dar, então, origem a essas células reprodutoras, que são os espermatozoides, e vão dar origem às características masculinas do corpo. Que características masculinas são essas? Presença de barba, né, dos pelos do rosto, de bigode, presença de pelos pelo corpo, que nos homens a quantidade é maior do que nas mulheres, no braço, nas pernas, no peito, né? A mudança da voz também, se vocês observarem, principalmente no estágio em que vocês estão, que é no estágio de puberdade, a voz está mudando, né? Em alguns meninos, isso acontece um pouco mais cedo, em outros meninos, um pouco mais tarde. Mas aí isso vai estar associado a essa quantidade desse hormônio que tem no corpo. Quanto mais testosterona o menino tiver, essas características vão ser mais marcantes. Vai ter mais presença de pelo, a voz vai mudar com mais facilidade, mais rápido, tá? E no corpo das meninas, nós temos os ovários, tá? Nós temos dois, ó. É um órgão que vai produzir os óvulos, que são as células reprodutoras femininas, tá? Que vão gerar também um novo ser. A união do espermatozoide com esse óvulo, quando eles se unem, eles vão formar o que a gente chama de zigoto, que vai dar origem a um novo ser, tá? Então, esse tipo de glândula, os ovários, produzem esses óvulos. Quando a gente tiver lá no sistema reprodutor, a gente vai ver, ó, são dois, um de cada lado, o lado direito e o lado esquerdo. Nos meninos também. São dois testículos, do lado direito e do lado esquerdo. Nas meninas, um mês vai funcionar um ovário, no mês seguinte, o outro. Aí esse que funcionou, esse que produziu o óvulo, descansa, e aí o outro é que produz, eles alternam, tá? Um, mês outro. Então, se nesse mês foi do lado direito, no mês seguinte vai ser do lado esquerdo, tá? Só que isso a gente não tem como saber, só o médico que consegue identificar. E aí, cada ovário vai produzir um óvulo só. No caso dos meninos já é diferente. O testículo ele produz milhares de espermatozoides ao mesmo tempo, tá? Nas meninas não. Nas meninas só produzem um por mês. E vai ter aquele dia específico, não é todos os dias, né? Não são todos os dias. Vai ter uma data específica para que esse ovário produza esse óvulo, ou seja, esse óvulo saia e vá para as tubas uterinas para poder ser fecundado, que é o que a gente chama de período fértil. Então, não é toda hora que isso acontece, não é um evento que acontece toda hora. Já no corpo dos homens, sim, dos meninos, sim. Eles produzem esses espermatozoides a todo momento, tá? Então, se eles precisarem,
a todo momento vai produzir, como são células, a todo momento vão produzir células ali, reprodutoras, para serem liberadas. É diferente do corpo da menina, da mulher, tá? No corpo da mulher, vai produzir o estrógeno. O nome do hormônio que é produzido pelo ovário é o estrógeno. E também a progesterona. O que isso vai acarretar? Também todas essas características do corpo feminino, tá? Se a gente analisar o corpo masculino e o corpo feminino, a gente consegue achar diversas características diferentes. Então, no caso das mulheres, vão desenvolver os seios, também cada um no seu tempo, né? Se o organismo da menina tiver uma produção de estrógeno e progesterona maior, isso vai acontecer mais cedo. Vai também. Ai, fugiu a palavra que eu ia falar. Ativar as glândulas mamárias, né? Nos homens, nos meninos, eles têm também. Só que, como eles não precisam utilizar, né? Elas não se desenvolvem. Então, no caso da menina e da mulher, elas precisam ser desenvolvidas. Por quê? Porque se ela for gerar um outro ser, né, um bebê, ela vai precisar dessa glândula para alimentar o bebê, o filho, tá? Então, fala isso também das glândulas mamárias, que vai auxiliar na produção do leite futuramente. E também, além disso, esses dois hormônios, eles preparam essa parte aqui, ó, essa parte rosinha aqui de cima, é o útero, essa parte. Ele também prepara o útero, esses dois hormônios preparam o útero para uma possível gestação, tá? Então, quando a mulher, ela está disposta a engravidar, esse útero ele vai estar todo preparado para receber essa união da célula masculina, que é o espermatozoide, com a célula feminina, que é o óvulo, unidos formam o zigoto, para receber esse zigoto e ali esse zigoto virar um embrião e depois um feto e depois um bebê. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Essa parte de glândulas ela é um pouquinho grande, né? Nós temos várias. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não? Vocês estão muito quietinhos. Não? Entenderam tudo? Ninguém. Professora, o que vai cair na avaliação vai ser tudo que a gente estudou até agora? Tudo. Não. Você já foi lá na plataforma ver os conteúdos? Não. Não? Então, olha só, vocês vão lá na plataforma, tio Gilbert postou, se eu não me engano, semana passada. Tem uma lista lá com todas as matérias, tá? Todos os professores fizeram uma listinha com os conteúdos que vão cair na prova. Vocês vão pegar a prova que dia? Qual é o dia de vocês? Amanhã? É hoje. Hoje? Então, antes de vocês irem lá pegar, deem uma olhada na plataforma que vocês vão achar essa listinha. Aí lá tem todos os conteúdos que vão cair em todas as disciplinas. No meu caso, como a gente viu, diversos sistemas, eu não coloquei todos, tá? Eu coloquei só alguns. Não vai cair essa matéria toda que a gente viu, não. Eu coloquei, se eu não me engano, o sistema digestório e respiratório, acho que do primeiro módulo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tenho aqui. E do segundo módulo eu coloquei uma outra parte. Deixa eu procurar aqui para falar para vocês. Não cai tudo, não. Ó, quer ver? O de vocês,
Do módulo 1 é o sistema digestório e respiratório. Do módulo 2 é o revestimento do corpo, que é aquela parte da pele, e o sistema excretor. Só. O restante não cai, que é muita coisa, é muito nome. Tá? Então, eu selecionei algumas coisas para vocês estudarem, não precisar estudar tudo, tá? Que é bastante coisa. Na parte de programa de saúde, é aquele texto dos métodos de anticoncepção. O único texto que a gente fez no segundo bimestre. Primeiro bimestre a gente fez sobre o coronavírus e no segundo bimestre a gente viu os métodos de anticoncepção. Vocês estudem aquele textinho e aquelas perguntinhas que a gente fez e corrigiu. Certo? Mais alguma dúvida? Não tá difícil, não, tá? É só vocês lerem direitinho, pensar no que a gente estudou, e aí analisar questão por questão que vocês vão conseguir fazer, tá? Tem questões que a gente até fez em sala, eu repeti essa questão, tem questões que a gente já tinha feito, eu repeti, coloquei na prova de novo, tá? Então não tá difícil, não, tá bom? Mais alguma pergunta? Professora, faz a resposta da prova pra gente. Aí vocês estão querendo demais, aí eu não posso. Bom, então eu vou passar o dever de casa, vou colocar aqui no chat o dever de casa. Aí na semana que vem, na nossa aula da semana que vem, a gente vai corrigir essas páginas, que aí a gente finaliza o módulo 2, tá? Vou colocar aí no chat. Para casa. Duzentos e setenta e três. São muitas páginas, mas tem pouco dever. Tá? Tem coisa de marcar, tem figura, e parece que é muita coisa, mas não é muita coisa, não. 274, 275, 276, 277. Isso. Bom, copiem de lá do chat, tá lá no chat. 273, 274, 275, 76 e 77. Ok? Vou conferir aqui a lista de vocês. Bruno tá aí? Gente, Bruno ainda não apareceu na minha aula. Ele está indo nas outras aulas dos outros professores? Ah, não, professor, não professor nenhuma. Não? Meu Deus! Caio Costa. Cauã. Quem eu não chamar é que eu já tinha conseguido marcar, tá? Quando vocês estavam entrando. Gabriele Eveline. Eu. Ok. Gustavo. Tô aqui. João Pedro Goulart. Não, João Pedro também tem faltado bastante. João Vitor. João Vitor também tem faltado muito. Lucas Vicente. Lucas Vicente também sumiu. Cadê? Tá aí, Lucas?
Matheus. Matheus estava aí. Cadê Matheus? Maiara. Eu. Ok. Ei, professora, você já chama meu nome? Quem eu não chamei é porque eu já tinha marcado, tá? É porque eu fui no banheiro ali, professor. Só esses que eu não tinha conseguido marcar, tá bom? Vamos esperar então agora só a professora de artes entrar. Querem falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Não. Professora, eu quero perguntar, mas não é sobre o. Mas não é sobre esse negócio de tireoide, não. Quero perguntar sobre o olho. Ó, Esse círculo preto que a gente tem é um buraco? aonde? Não entendi. No olho. O Ó, círculo que a gente tem, o círculo preto, é um buraco? não é um buraco, não. Existe um exame que a gente faz que o nome é retinografia. É como se fosse uma foto do nosso olho, tá? Eles pegam uma câmera específica, aí eles batem uma foto de dentro do nosso olho. E aí, nessa foto, a gente consegue ver, eu já fiz esse exame, a gente consegue ver todo o olho por dentro, que não é só essa parte que a gente visualiza que fica por fora, né? Tem o globo ocular por dentro. Então, aqui, ele tem uma comunicação com o nosso cérebro. Não é só essa parte de fora, tá? Então, ele é um... Como é que eu vou te explicar? Ele é uma esfera, mas é uma esfera tipo que tridimensional. Deixa eu ver se tem no livro de vocês alguma imagem parecida com isso que eu estou falando. Não sei se aqui tem, alguns livros tem, mas não é um buraco, não. Ele é uma coisa completa. E aí, nesse exame, a gente consegue visualizar bem essa comunicação que tem do olho com a parte do cérebro, já que a gente está falando de sistema nervoso, né? No olho também tem o que a gente chama de nervo óptico. Esse nervo óptico é que está em comunicação com o nosso cérebro e aí faz a gente enxergar. Deixa eu ver aqui se tem alguma figura. Eu acho que nesse livro não tem, não. Eu vou procurar uma foto para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se fala. Aí tem, enfim. Não, tem não. É porque, por causa da BNCC, os livros tiveram algumas mudanças. Aí, conclusão, mudaram algumas coisas. Aí a gente não tem mais algumas fotos no livro. Mas eu tenho um livro que tem essa imagem, eu vou mostrar para vocês verem como que é. Não é um buraco, não, é uma coisa única e, pelo contrário, não é só essa parte de fora, né? Ela tem essa parte toda aqui. Quando a gente tira essa foto, a gente consegue ver toda essa parte do olho por dentro e desse nervo óptico ligado ao cérebro. Tá? Eu vou procurar essa foto e vou mostrar para vocês, ver se na semana que vem eu mostro. Tá bom? Mais algum comentário? Não? Carmen já está por aí? Bom dia, já estou presente.
Hoje acabou cedo lá com os menores, que eles terminaram, dei um trabalho bem simples para eles. Também já em períodos de prova, né? Já estamos concluindo tudo, né? É, Tudo então, bem, tá Aline?